Algumas formas de Deus falar com você. Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono e já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe este vídeo porque o mundo está precisando de notícias boas. Algumas formas de Deus falar com você. Eu sempre brinco, né? Quando a gente fala com Deus, você é uma pessoa fervorosa, que tem uma fé, né? Agora, se Deus fala com você, você é esquizofrênico, né? Ai. Mas assim, eu sempre falo isso para minhas alunas, a seguinte coisa. Deus não vai chegar em você, vai te sacudir, vai gritar na sua orelha o que Ele quer dizer. Existem formas sutis, inúmeras de Deus falar com você. Eu vou falar algumas aqui, talvez 3 ou 4, que são as mais comuns, que acontecem no seu dia a dia e às vezes você deixa passar desapercebido. A primeira delas, eu sempre falo, é um processo de intuição. Nossa, Maurício, mas como eu vou saber se é intuição ou é coisa da minha cabeça, os meus pensamentos? É diferente. Quando você senta, se aquieta e vem aquele processo de intuição, como se fosse realmente uma voz. E aqui, ó, vou dar um segredo, vou contar um segredinho para vocês. Quando você sente realmente que é uma presença, você vai sentir aqui, ó, no coração. Vai dar um cliquezinho, um start dentro de você. Você vai ter a certeza absoluta, não tem como confundir. Se você começar a ter os pensamentinhos e falar, nossa, intuição, e simplesmente está no seu aspecto mental, aí a gente pode falar, olha, pode ser coisa da sua cabeça. Agora, quando vem uma intuição genuína, você vai saber aqui, ó. Sabe aquela coisa? Sabe, para você entender mais ou menos, eu acredito que você deve ter passado por isso. Deu uma engasgada aqui. Você já deve ter passado por isso. Sabe aquela coisa que você foi fazer e no seu íntimo, lá no seu íntimo, tá falando não, não faça. Aí você vai lá e faz. Aí lá você vai e quebra a cara. Aí você fala assim, putz, eu sabia que eu não deveria ter feito. Isso é intuição. A grande questão é o quanto você abre caminhos, abre espaço dentro de você para que você possa realmente receber essa intuição. Porque entenda o seguinte, a intuição é uma coisa inata de todo ser humano. Todo ser humano tem a intuição. A grande questão é se você está ouvindo ou não. Mas tenho certeza que esse exemplo que eu dei para você, que já aconteceu pelo menos uma vez na sua vida. Então, na próxima vez que você tiver essa certeza aqui dentro, você fala, nossa, eu sabia que não deveria ter feito, escute. Que você vai quebrar menos a cara, vamos dizer assim. Eu sempre brinco, né? E é uma grande verdade. No Oriente, a gente fala que a mulher já nasce deusa. Por quê? Porque a energia da mulher, em geral, ela é muito mais sutil que a do homem, né? Por que você vê grandes mestres, homens, lá no Oriente, né? Porque precisa trabalhar muito, tem que fazer muita prática. Gente, pessoal, é assim, ó, para que eu consiga trabalhar com a minha sensibilidade, porque o meu trabalho exige essa sensibilidade para atender as pessoas, eu tenho que fazer muita prática. Práticas energéticas e práticas espirituais, para que eu possa elevar esse meu nível de sutileza, né? Ativar os meus chakras mais femininos, para trabalhar esse nível de sutileza, para eu ter essa sensibilidade da pessoa estar falando comigo, para eu estar captando o que essa pessoa tem para me falar e eu conseguir saber orientar essa pessoa. Então, o que eu quero que vocês entendam é, a mulher, isso já é inata dela.
Uma vez tem um casal que eu atendo aqui, né? Que volta e meia entre os dois. Sobem os dois aqui pro meu consultório. E eu brinco que eu fico sendo o mediador dos dois. Daí um começa a discutir isso, aquilo, e aí pede minha opinião, e aí eu vou tentando organizar tudo isso daí, né? E aí uma vez eu falei pra ele assim, ó, né? Que eles estavam discutindo uma questão dela falar as coisas, ele não escutar, daí ele vai lá e quebra a cara e tudo mais. Aí eu falei pra ele assim, ó. Vou te falar um segredo que eu aprendi na vida. Se sua mãe ou sua esposa falou, leva o guarda-chuva que vai chover, pode estar o maior sol, como eu estou gravando esse vídeo hoje, está um sol lindo aqui na minha sala, na minha janela. Leva o guarda-chuva, porque vai chover. Entenda a intuição de uma mãe, a intuição de uma esposa, né? A intuição da mulher em geral, ela é praticamente muito aguçada por causa dessa sutileza da energia feminina. Por isso, no Oriente, o pessoal fala que as mulheres já nascem deusas. E os homens precisam praticar, praticar, praticar para a gente chegar ao nível dessa sutileza feminina. Entenda que assim, ó, se a gente for fazer um comparativo, isso fica para um outro vídeo, tá? Na questão dos chakras, a gente tem a energia masculina e feminina. Tem alguns chakras que tem uma característica mais para a energia feminina e tem alguns chakras com uma característica mais para a energia masculina. Se a gente pegar e comparar as características dos chakras femininos e as características dos chakras masculinos, gente, não tem nem comparação. As características do feminino é muito sublime, né? Que tem a fé, a devoção, o perdão, a criatividade, o amor, né? O declamar, o cantar, declamar poemas, né? Cantar. O homem tem aquela questão de proteção, de força, de competitividade, de generosidade, foco, atenção. Então são coisas totalmente diferentes, complementares. Mas dentro da sutileza, né? Dentro de uma questão de um quesito mais espiritual, a energia feminina é muito melhor. Então, mulheres, aproveitem a intuição de vocês, ó, é lá em cima. Basta apenas você começar a prestar atenção. Homens, comecem a trabalhar mais isso. Comecem a trabalhar mais essa sutileza, dessa percepção. Não agir pelo instinto, mas sim pela intuição, que são coisas diferentes. O segundo jeito que Deus fala muito com você é através das coisas que acontecem ao seu redor, né? As coisas que te levam a fazer a ação ou a não ação. Já aconteceu com você, eu tenho certeza absoluta, sei lá, que você queria comprar alguma coisa. Aí você foi lá e deu errado. Aí você foi lá e falou, não, eu quero comprar. Daí você entra no site, aí o site não entra. Aí você vai lá e, não, eu quero comprar isso que o cara falou pra mim que isso é muito bom. Aí você tenta fazer o Pix, naquela hora não funciona o Pix. Aí eu vou lá e tudo que você faz dá errado, dá errado, dá errado. Aí de repente, de tanto você insistir, você consegue. Aí você cai num golpe. O universo te chacoalhou, Deus te mostrou todos os caminhos, não é por esse caminho. E você vai lá e dá na cabeça. Não é por esse caminho, você vai lá e dá na cabeça. Não é por esse caminho, você vai lá e dá na cabeça. Até uma hora que você consegue. Ou seja, você não escutou o sinal, os sinais que Deus, o universo, como você quiser chamar, está te mandando, você teimou com aquilo. A vida te mostrou, sabe aquela coisa, não é para fazer, não é para fazer, não é para fazer, ou a vida tá te empurrando, é para ir, e você não, 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 não. E aí o que acaba acontecendo? Você vai lá e quebra a cara. Que chega uma hora que fala, ok, é o que você quer, então vai. Então, através dessas ações do universo, eles mostram o caminho que você deve seguir. Eles mostram se você deve seguir para lá ou não, se você deve fazer isso ou não. A gente que não percebe, a gente que não faz essa leitura. Quantos de nós, às vezes, porque a gente sai atrasado, sai xingando, né? Parece que deu um monte de coisa errada, e aí você sai xingando, e sai brigando, e sai mal-humorado, e não sei o que mais. E às vezes, pessoal, é só um livramento. Sabe o que eu faço por costume? Quando acontece uma coisa, eu sou uma pessoa, para quem me conhece, extremamente disciplinada com horários, né? Desde, de novo, criado
na educação do karatê, como eu já falei para você pela questão do karatê, eu sou uma pessoa muito regrada com horários, desde sempre, né? Porque desde sempre eu fiz o karatê, o karatê. Sempre fui muito, muito certinho. Mas quando acontece uma coisa para me atrasar, ou quando acontece alguma coisa, putz, eu tô saindo na hora, vem um soprinho, né? A minha intuição. Nossa, você esqueceu de pegar isso. Vai lá pegar. Eu vou, agradeço e falo pro meu anjo da guarda, pros meus guias, pro meu orixá, pro meu mentor, para Deus, o que vocês quiserem falar. Agradeço e peço que prepare o caminho para que eu possa ir. Que eu entendo que tem algum motivo para que eu possa, para ter acontecido isso, né? Para que possa ir na frente. Eu não vou ficar reclamando, não vou ficar xingando, não vou ficar brigando. Óbvio que é diferente se você é desorganizado e perde o seu horário e sai brigando porque você está atrasado por tudo isso, né? Acorda um pouquinho mais cedo e faz as coisas. Agora, quando você está dentro do horário, todo o processo e de repente alguma coisa acontece, ou seja, uma ação novamente de Deus ou do universo na sua vida, opa, peraí, agradeço e peço que prepare o meu caminho para que eu possa ir. Ou faço as coisas e vou com calma. Então, primeira intuição. Segunda coisa são as ações que o universo te mostra. Faz na sua vida, né? O terceiro ponto que é muito comum, às vezes são as mensagens que chegam a você. Muitas vezes você está assistindo, você está ouvindo um podcast, você está vendo essa mensagem aqui, está ouvindo esse vídeo e vai tocar no seu coração. Você fala, putz, é a resposta da minha pergunta. Putz, era isso que eu estava precisando escutar. Já aconteceu isso com você? É bem comum isso, é super comum. Às vezes um vídeo que você está vendo, é um podcast que você ouviu, alguma coisa assim que você pegou, sabe, você tá na fila do banco e a vizinha lá da fila do banco, acho que nem existe mais isso, né? Mas na fila do mercado, as duas pessoas falam uma coisa e você fala, putz, isso era o que eu precisava ter escutado. Presta atenção nas coisas que você escuta. Vocês sabem que eu tinha uma coisa, às vezes quando eu estava meio bloqueado, eu precisava de uma informação assim que eu precisava que ser divina, eu fazia muito isso, né? Eu pegava o meu celular, geralmente eu não fico vendo bobeiras no meu YouTube, então são vídeos geralmente de podcast, dessas coisas, e eu fechava o olho e ficava passando assim, ó, no meu celular. De repente eu clicava em qualquer vídeo. E aí eu escutava aquele vídeo. Geralmente sempre tinha uma mensagem para mim. Livros edificantes, né? É uma forma também de você receber essa mensagem. Você pega e abre ao acaso o livro em uma folha qualquer. E aí você lê aquela lição do dia. Tem vários livros. Ó, aqui mesmo eu tenho um livro aqui, ó, que eu ganhei de uma paciente que eu deixo sempre aqui, ó. Minutos de Sabedoria, vocês devem conhecer, que é um livro bem legal. Inclusive, vamos abrir aqui hoje para uma mensagem para vocês. Olha lá. Caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com a sua consciência. Ajude aos outros o mais que puder, de tal forma que a sua vida se torne uma alegria constante por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão você. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará o amor para com todos. Minutos de Sabedoria. Uma mensagem ao acaso. Abrir. Faça isso quando você precisar aquela resposta, quando você precisar um conselho. Tenha livros edificantes na sua casa. Abra ao acaso, leia. Vocês sabem que tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico para as pessoas, né? São dois livros, um chama Dores da Alma e o outro chama Prazeres da Alma. Se vocês puderem, compre este livro, é muito bom. Dores da Alma fala sobre os nossos defeitinhos. Prazeres da Alma fala das nossas virtudes e explica de uma forma bem clara e de um jeito diferente que a gente às vezes não está acostumado. E eu sempre brinco, eu tenho esse livro, ó,
desde que eu tinha, sei lá, 19 anos, mais ou menos, eu sempre abri o acaso. Isso aí é na questão do egoísmo. Eu não me achava uma pessoa egoísta. Que absurdo, como sai de novo o egoísmo? E quase toda vez que eu abria, eu falei, não, esse livro tá marcado. Mas daí, de repente, eu tava na livraria, abria, saía egoísmo. Eu tava na casa do fulano, eu vi esse livro, abria, saía egoísmo. Eu li, sei lá, umas 1000 vezes a lição de egoísmo e não entendia. Até que um dia, sou egoísta. Eu me reconheci, de repente, deu uma luz na cabeçona aqui, na cachola. Falei, gente, eu sou egoísta. Pois é. Depois de muito que eu li, depois que eu muito que eu li, depois que eu muito que eu li, eu me reconheci como egoísta. E como eu sempre falo para vocês, os 3 passos para a transformação é reconhecer, aceitar e transformar. Eu me reconheci como egoísta. Então, se vocês quiserem, abra o livrinho também que vai chegar uma mensagem boa para você. Eu tenho certeza absoluta, sempre vai chegar. E uma outra e última que eu vou falar aqui para vocês, para não estender muito esse vídeo, são as pessoas. Tanto que eu falo para as pessoas, tanto que as pessoas me falem. Por isso, eu já fiz até um vídeo aqui sobre isso. Um mestre falava muito para mim: antes de falar, pense. Quando falar, escute como e o que você está falando. Às vezes, você fala, você dá um conselho para um amigo, você dá um conselho para uma amiga, você fala e de repente você para, você fala, putz, eu precisava ter ouvido isso. Olha lá, Deus falando por você de novo. É muito importante isso. Escute. Às vezes o que você está falando para o outro, para estar ajudando o outro, na verdade aquilo está servindo para você. Assim como esteja bem atento, escute, como eu falei ontem, né? Deus deu ontem no vídeo que eu gravei ontem, postei aqui para vocês. Deus deu 2 ouvidos para você escutar mais e uma boca para você falar menos. Escute o que o outro está falando. Muitas vezes é Deus falando por essa pessoa. Eu vou falar 2 casos na minha vida que mudaram a minha percepção dessa coisa de ver isso. O primeiro foi quando eu tinha uma clínica, já fechei essa clínica lá no passado, e assim, antigamente eu era uma pessoa mais estressada, brava, ansiosa, né? E obviamente a vida me deu muita porrada, e com todos os ensinamentos que eu adquiri com os mestres lá nos templos no Oriente, onde eu fiquei, e todas as minhas práticas diárias, graças a Deus eu melhorei bastante. Ainda tenho muito para melhorar, mas assim, não tenho mais ansiedade, não tenho mais irritação, né? Essas coisas. Eu sempre estou nesse estágio de bom humor e assim de bem comigo mesmo e com as pessoas. Para quem convive comigo, pode perguntar para elas. Para você que me conhece, que está assistindo, você sabe disso. Eu estava bem estressado que tudo estava dando errado. E eu tentando fazer e acontecer, né? Fiquei estressado, larguei tudo lá na obra, peguei a chave do carro e falei, vou treinar. Fui para academia treinar karatê. E durante o caminho, aquele pensamento, putz, já era, vou desistir, não quero mais saber de nada disso, e blá 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 blá, todas aquelas coisas, sabe? Aqueles pensamentos que a gente falou, intrusos obsessivos. E eu fiquei. E ali onde eu ia para academia, tinha aquela rua que era uma avenida principal, e a rua que chegava aqui, que tinha uma praça bem grande. E aí tinha um farol para eu entrar nessa avenida principal, e tinha um mendigo ali, né? Pulando, saracoteando, fazendo um monte de coisa. E aí ele veio para minha janela pedir dinheiro. E eu pus a mão no bolso, eu tinha 10 reais, porque eu gosto de conversar com essas pessoas, né? Baixei o vidro, dei para ele. Quando eu fui dar para ele, ele puxou o dinheiro da minha mão, olhou para mim, a fisionomia dele mudou. Ele falou assim para mim: posso te falar uma coisa? Falei, claro. Ele falou para mim: não desiste não. Você sabe, é a sua missão. Não desiste. Vá, faça suas coisas,
se tranquilize e volte. Ele falou isso pra mim. Eu olhei pra cara dele e abri o farol. Eu nem sabia o que falar. Eu falei, ok. Aí eu segui, dei a voltinha no contrafluxo novamente para retornar. Falei, vou falar com esse cara aí. Cheguei lá, não achei ele. Mas eu entendi a mensagem. Fui, treinei, fui para casa, respirei, tranquilizei e dei continuidade. Estou aqui hoje com vocês. E a outra, que também foi alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, não, 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava passando por uma dificuldade na vida bem grande, né? Aconteceu, imagine assim, o que vocês possam imaginar assim que acontecer na minha vida, aconteceu tudo naquele ano. Eu brinco, eu falei, achei tanto saco de Deus para que ele me iluminasse, que ele mandou tudo de uma vez assim numa avalanche. Aconteceu tudo. Para vocês terem noção, um dia a gente fala sobre isso aqui. Eu fiquei muito mal com tudo que estava acontecendo na minha vida. Hoje eu peso 85 quilos, estou essa belezura aqui na frente de vocês. Na época, pessoal, eu cheguei a pesar 58 quilos. Porque eu fiquei muito mal, né? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas me traíram na época, muitas pessoas que eu achava que era do meu convívio, que ia me aparar, me apoiar, também virar as costas para mim, tipo, foi muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, né? Foi um momento que eu me separei do meu primeiro casamento, e meu filhinho era pequeno e eu tinha muita preocupação com meu filho. Fizeram várias calúnias sobre meu nome, assim, no escândalo, vocês não terem noção. Eu perdi a clínica, eu perdi a casa. Bom, foi aquele caos. Outro dia eu conto essa história para vocês. E eu tava meio descrente com as pessoas, né? E eu sempre falo, meus amigos mais próximos, meus irmãos, eu tenho amigos que são mais de 30 anos que estão comigo. Eles falam que um dos meus grandes defeitos é a inocência. E eu falo que não é um defeito, é uma virtude, porque o dia que eu parar de acreditar no ser humano, eu não consigo fazer isso que eu faço. E de repente, nesse meio do caminho, nesse meu fato de estar ajudando as pessoas, que eu nunca parei de atender, apesar do fato, né, de eu estar atendendo, eu tava sentindo, né? Aquela coisa no coração tava mal. E um dia que eu acordei numa revolta sobre essa questão, né, do ser humano, todo esse processo que é natural, porque quando eu sempre falo, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não consegue enxergar isso. Um dos meus pacientes que eu atendi naquele dia, um dos meus pacientes mais pinelzinho, vamos dizer assim, mais doido, mais torto de tudo. No final da sessão, antes de ir embora, a gente falando sobre alguma coisa, eu não lembro do que era, e ele me falou sobre uma questão de definição de Chico Xavier do amor. E ele falou, Maurício, sabe aquela coisa do amor que Chico falava? Eu falei, não. Ele falou, Chico falava, e não tinha nada a ver com a história, tá? Assim, até porque ninguém dos meus pacientes sabia o que eu estava passando. Virou para mim e falou assim, o amor, Chico falava que o amor é você querer essa felicidade verdadeira e sincera da pessoa a qual você ama, mesmo que você não faça parte dessa felicidade. Ali, eu parei, eu fiquei olhando para a cara dele, parei, né, interagir, mas naquela hora, aqui ó, falei para vocês, tocou aqui ó, eu falei que eu pensei, eu tinha certeza ali, né, pensei não, eu senti que era Deus falando comigo, sobre a questão do que eu fazia em amor às pessoas. Então, olha só que legal isso, né? Olha que coisa interessante. Eu tenho certeza na sua vida que já aconteceu isso.
Eu tenho certeza que de repente você já sentou num lugar e uma pessoa veio falar com você uma palavra. Eu tenho certeza que às vezes você está prestando atenção em alguma coisa e você já ouviu alguém falar. Eu tenho certeza que você já falou, putz, eu tenho certeza que eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho certeza que não é para ir. E você não foi, e você quebrou a cara, ou você foi e você falou, nossa, eu tinha certeza disso. Assim como eu tenho certeza que já aconteceu de você falar alguma coisa para alguém e você falar, nossa, isso era para mim. São as formas que Deus usa para falar com você. Fique atento, não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Faço votos de muita prosperidade, prosperidade de luz, de paz, de amor a você e todos aqueles que orbitam, que moram no seu coração. Beijo no coração e fiquem com Deus.